Oi, meu nome é Ana Beatriz e eu vou falar um pouco sobre os pensamentos similares do Goethe e Kant. Então, basicamente, eles acreditavam que a natureza e a arte eles estavam diretamente ligadas. E aí o Goethe fala que a obra de arte é autêntica, assim como a obra da natureza. Ele fala que uma obra autêntica, uma obra de arte autêntica, assim como a obra da natureza, ela é infinita. Porque ela é contemplada, ela é sentida, ela é entendida e ela não pode ser expressa somente em palavras. A essência dessa obra autêntica, ela não pode ser expressa somente em palavras, porque ela é algo muito maior, ela é algo muito infinito, realmente infinito. Então ele usa o termo mimesis. O que seria a mimesis? A mimesis, ela é a representação da arte através da natureza. Então ele fala comporta um sentido fraco de criação, que relega à arte o papel passivo de cópia e imitação do mundo natural. Então a mimese ela tem duas traduções, que é imitação e representação da arte, da natureza através da arte. Da natureza através da arte. E também ele usa um termo chamado poiesis. O que seria esse poiesis? Poiesis é criação. Então ele relaciona esses dois termos, mimesis e poiesis, porque elas estão relacionadas, pois a representação, no caso que é a mimese, representação da natureza através da arte, ela implica também em criação, porque a representação ela não deixa de produzir algo a mais do que aquilo que ela representa, né? E se caberia relacionar na natureza somente os objetos belos, reproduzir somente o que há de belo e perfeito, então na natureza está mesclado o perfeito com o imperfeito, o belo com o feio. Então aqui ele fala do belo casual, que é a beleza mais informal, né? E ele fala que cabe à arte fazer essa hierarquia, separar o belo do feio, separar a arte em si da natureza. De acordo com esta reflexão, cabe à arte ordenar as regras, fazer a seleção do belo da natureza, pois o belo natural apenas casualmente é belo. Quando ele fala esse casualmente, ele está falando, por exemplo, esse belo casual. O belo casual seria, por exemplo, uma árvore vista assim, uma árvore árvore bonita. Aquele é o belo casual. Só que quando a arte passa a fazer essa representação, aí não é mais chamado de belo casual. Ele usa outro termo. Ele usa o belo da natureza. Então a árvore, ela é o belo casual e a obra de carpintaria que é feita com a madeira da árvore, ela seria o belo da natureza, que é quando o artista ele tira a matéria-prima do belo casual, que é a árvore, e ele faz a obra de carpintaria, por exemplo, e aí passa a ser a obra, o belo da natureza. Aqui a arte enobrece o natural. Neste julgamento sugere-se, pois, uma hierarquia, um juízo valorativo entre a esfera da arte e a esfera da natureza, que é a hierarquia feita pela arte, né? Então aqui a gente tem uma frase do Goethe que diz: artista, estude a natureza. Mas não é nenhuma insignificância desenvolver o nobre a partir do ordinário e a beleza a partir do informe. Quando ele fala de nobre aqui, ele está falando, por exemplo, de uma pedra bem bonita que a gente usa em um colar. E o ordinário seria de onde ela seria tirada, de onde ela foi tirada. No caso, um pedaço de rocha no fundo de um rio, que é transformado em algo nobre, que seria o colar, que seria o diamante, né? E ele fala o nobre a partir do ordinário, que seria o diamante, que vem desse rio, que vem dessa rocha,
dessa rocha que não foi lapidada, que está bruta ali, a pedra bruta, e a beleza a partir do informe, né? Então, Goethe ele defende a correspondência entre os dois domínios, que no caso a arte e a natureza, que é uma concepção na qual a arte e a natureza estão imbricadas, estão relacionadas, diretamente ligadas. Esse era o pensamento do Goethe, que a arte e a natureza estão diretamente ligadas. Não existe uma separação entre a arte e a natureza. E aí, para o Kant, a natureza era bela se ela, ao mesmo tempo, parecia ser arte. E a arte somente pode ser denominada bela se temos a consciência de que ela é a arte e de que ela, apesar disso, parece ser natureza. Então, quando a gente olha para uma pintura de um IP, a gente sabe que é uma arte, a gente tem a consciência de que é arte, e pela nossa consciência de que aquilo é arte, ela passa a ser belo. E a arte que a gente consegue ver ali, a imagem do IP, ela é a natureza, ela representa a natureza, ela é uma cópia, uma representação direta da natureza. Então, também para o Kant, a natureza, ela estava relacionada com a arte, estava relacionada com a natureza. Então, o Kant ele fala assim, o Goethe ele fala que não me canso de dizer o quanto me ajuda na compreensão do trabalho de artistas e artesãos o conhecimento que penosamente adquiri das coisas da natureza, aquelas que o homem necessita como matéria-prima e as quais emprega em seu próprio proveito. De mesmo modo, também o conhecimento das montanhas e das rochas de que elas extraímos representa para mim uma grande vantagem na arte. Então, o Goethe ele está dizendo aqui que quando ele teve um entendimento sobre a matéria-prima em si, ele começou a ver com outros olhos a obra de arte dos artesãos, dos artistas, porque ele tinha ali a imagem na mente dele de onde foi tirado aquele material, aquela matéria-prima, e aí ele começou a valorizar, ele começou a ter outro entendimento do trabalho desses artistas. Por exemplo, os índios, quando a gente vê uma cesta de palha, quando a gente olha, a gente vê que aquilo é arte, é uma coisa, mas quando a gente vê de onde ela foi tirada, o processo que foi feito para que ela chegasse ali, todo o processo cultural, sabe, familiar até, dos índios fazerem aquela cesta, que é basicamente um ritual para eles, sabe, é realmente tirar ali da natureza, a essência da natureza e transformar em arte, que é o trabalho artesão deles. Então, Goethe ele começou a ver isso, ele começou a compreender esse trabalho dos artistas, porque ele teve um conhecimento, primeiramente, sobre a matéria-prima. E ele começa a ver com outros olhos a arte, e novamente relaciona a arte com a natureza. E é isso, basicamente, que o pensamento do Goethe e do Kant sobre a arte e a natureza. Olá, eu me chamo Antônio Martins. Então, dando continuidade ao tema, falando sobre essa ligação estreita que existe entre esses dois conceitos de arte e natureza, para Goethe, a natureza representa um processo formativo, ou seja, a finalidade da natureza não é mais mera objetividade. A natureza, então, ela cria um movimento de produção. E esse movimento ele se contrapõe àquela ideia de natureza estática. Isso faz surgir uma concepção viva. Isso se aproxima então do conceito do movimento da arte, né? Depois Goethe diz que se essa arte for bem realizada, ela vai produzir um movimento de criação, um movimento da própria
movimento de criação da própria natureza, que ele chama de contínuo devir do mundo natural. Próximo slide. Então, aqui Goethe afirma: se quer reproduzir bem a natureza, não se deve representar o existente com fidelidade servil. Isso significa que a natureza ela não deve ser imitada passivamente, porque, a princípio, é preciso entender a natureza como natureza geradora. Esta, sim, é uma representação viva, ativa. Representar bem a natureza é imitá-la vivamente, ativamente. No texto, Goethe cita até um exemplo do modo como as obras da antiguidade foram produzidas. Ele dá ênfase a esse modo, e não às obras em si, mas ao modo gerador dessas obras. Próximo slide. Então, ele diz: não se trata de imitar o que, mas o como. Ou seja, não é o que foi produzido, mas sim como foi produzido, já que o termo imitar, nesse contexto, ele não representa apenas aquilo que se vê com os olhos. As artes não imitam o que se vê com os olhos, mas se voltam para aquela razão da qual consiste a natureza e segundo a qual ela age. Então, aqui eu chamo a atenção para a palavra razão, novamente com R maiúsculo, onde Goethe ele quer dizer que a natureza age de acordo com esta razão, provavelmente a razão geradora que habita no espírito. Próximo slide. A concepção de natureza representada por Kant. Ela é entendida a partir da distinção de duas ideias. São os juízos determinantes e os juízos reflexionantes. Os juízos determinantes, ele traz em si um olhar mecânico das formas. Ele é entendido também como um olhar lógico. São juízos possuidores do universal. Eles permitem, assim, a continuidade do conhecimento. Esses são os juízos possuidores do universal. Os juízos reflexionantes apresentam um olhar técnico, ou seja, um olhar artístico. São juízos em que apenas o particular é dado. Não se alcança aqui conceitos desses juízos. Então, o que importa para os juízos reflexionantes é uma reflexão geral sobre as formas. Próximo slide. Forma versus formação. Aqui Goethe utiliza dois termos para expressar a ideia do movimento, que é Gestalt e Bildung. Gestalt ele é um termo alemão usado para se referir à forma de algo. Então ele parte desse termo. Aqui ele dá uma conotação ao termo Gestalt como todo unificado. Tudo oscila em um movimento incessante. Já Bildung, ao que já está acabado, quanto para aquilo que se encontra em processo de produção. Então, o alemão ele abstrai desse termo Gestalt o termo movimento. Ele supõe que, por exemplo, um construto formado por unidades afins seja definido, fechado e fixado em suas características. Se a gente observar, porém, todas as formas, especialmente as formas orgânicas, a gente vai descobrir então que nenhuma parte se encontra algo que perdure, que permaneça em repouso ou que esteja concluído. Mas, pelo contrário, tudo vai oscilar em um movimento incessante. Daí decorre a necessidade de utilizar em nossa língua a palavra formação, representada por Bildung, tanto para nos referirmos ao que já está acabado, quanto para aquilo que se encontra em processo de produção. Aquilo que se formou logo se transforma outra vez. E se quisermos atingir de algum modo uma intuição viva da natureza, temos que nos manter tão móveis e tão plásticos quanto ela própria.
Sou Ícaro Lui e nessa primeira parte vou falar sobre a contemplação da natureza por Goethe. Na obra Máxima, ele cita: é o objeto ou é você que se exprime? Questionando assim a concepção unilateral que frequentemente subjuga o fenômeno ao sujeito, percebendo que o sujeito que manipula o fenômeno e não o fenômeno que manipula o sujeito. Dessa forma, ele questiona esse pensamento. Também a ideia do observador e o observado, como se o fenômeno fosse o observado e o observador fosse o sujeito. Porém, ele faz esse questionamento pois o fenômeno não está desassociado do observador. Eles estão envolvidos em uma mesma individualidade. Ou seja, eles estão em um mesmo ambiente e não estão separados, estão interligados e ambos têm que ser levados em consideração. O conhecimento deve se construir com os próprios objetos, pois ambos têm que acompanhar as suas mudanças juntamente. E os objetos, para aprender bem com eles, não deve ocorrer a imposição do sujeito. Eles devem estar igualados. Limite do conhecimento absoluto. No texto, ele fala da natureza como belo e a perfeição. Então, a ideia do conhecer absoluto está na metamorfose da natureza, como é citado no texto, e na exigência do sujeito de acompanhar o movimento. Ou seja, não há como ser humano, não há como sujeito conhecer inteiramente a natureza, mas o limite do conhecimento dele vai ser percebido, vai ser formado através da própria mudança que tem na natureza e também na exigência dele, na força de vontade que ele tem para acompanhar o próprio movimento da natureza. Passo o slide. O homem e a natureza. Goethe reconhece que o mais próximo de perfeição é a percepção do homem finito aprender a natureza infinita. O que ele quer dizer com isso? Como o homem, no caso ser humano, é visto como uma coisa com começo, meio e fim, a natureza ela vai estar sempre presente em todas as fases do ser humano. E quando ele for embora, ela também vai estar aqui. Ela está aqui antes dele e vai estar aqui depois dele. Ou seja, ele vê como perfeição a atitude do ser humano como algo que vai ter fim um dia, querer aprender sobre algo que nunca vai ter um fim. A mais linda alegria do homem pensante é investigar o investigável e venerar calmamente o que não é investigável. O que ele quis dizer com investigar o investigável? Ora, o ser humano, ele pode observar as coisas que ele tem alcance. Ele pode procurar saber mais sobre todas as coisas que ele tem alcance. Mas ele não pode descobrir tudo. Ou seja, venerar calmamente o que não é investigável, ele quis dizer com não precisa haver pressa, pois não vai ter como ele descobrir tudo sobre o que ele não tem alcance. Então, quando ele nasceu, ele já estava na natureza. E quando ele morrer, ele vai morrer na natureza e ela vai continuar crescendo. Ou seja, não vai ter como ele descobrir tudo sobre ela, a não ser que ele, igualmente a ela, fosse um ser infinito. Passo o slide. O belo, arte e natureza. Nessa parte, eu vou falar a relação que existe entre esses três. O belo ele é considerado como uma manifestação das leis secretas da natureza. Ou seja, os segredos que a natureza guarda seria considerado o que é belo. E a arte desvenda os segredos da natureza. Ou seja, através da arte podemos conhecer o que é belo. E o belo na arte é em pequena escala, cópia pelo supremo no todo da natureza. Ou seja, a arte é só um pouquinho do que é a grande parte da natureza. A parte infinita da natureza é retratada de uma forma pequena na arte. Passo o slide. O fenômeno da ideia.
o absoluto está no mundo permanente. Ele não está escondido, ele está evidentemente para todos. A natureza é como um belo supremo e é como se fosse reunida tudo num instante só. Ou seja, ele pega a arte e ele pega a natureza e através da arte ele coloca tudo num instante só. Ele pega a natureza e através da arte ele reúne um instante só. O belo supremo é a natureza reunida em um instante. O fato já é teoria, pois não se procure nada de trás dos fenômenos e eles mesmos já são teoria. Eles mesmos se explicam e não tem como dar uma teoria por detrás do fato, pois ambos são a mesma coisa nesse quesito. O exemplo que deu no livro foi que o azul do céu já revela os fundamentos da lei cromática. O próprio céu já é a explicação da lei. Então, não há uma teoria por detrás, por ela já ser o fato. Próximo slide. Vou falar agora sobre Gesellt e Zeugender. Gesellt, ele é o gerado, e o Zeugender é o gerador. O gerado, ele tem um sentido positivo, podendo ser mais evoluído e tem a capacidade de ser maior que o gerador, que não necessariamente é maior do que o gerado. Como se o gerador nasceu antes do gerado e o gerado nasceu mais recentemente. Seguindo pela ideia da evolução, o gerado pode ser mais evoluído ainda que o gerador, porque ele já vai nascer num mundo novo e vai estar adaptado naquele mundo novo, já vai nascer pronto para aquele mundo, enquanto o gerador pode ou não ser maior e mais forte do que o gerado. Sabine Meinberg aponta sobre os fenômenos primevos de Goethe. Ele fala: não são arquétipos ou verdades eternas, mas fenômenos sensíveis ligados com a experiência. Não é algo permanente, não é algo que se pode ter 100% de certeza. É ligado também com a experiência do indivíduo e está relacionado com o fenômeno sensível e está ligado com a estética. Bakhtin e a simplificação da visão filosófica. Ele comenta o pensamento de Goethe e diz que visões filosóficas podem ser simplificadas e tudo pode ser percebido com os olhos. Não existe o invisível e as coisas podem ser entendidas de uma forma simples, sem ter tanta dificuldade por trás delas. Esse é o pensamento de Bakhtin sobre o pensamento de Goethe. Nessa parte ele já dá uma introdução sobre o juízo reflexionante, que é qualquer exposição possível permanece indireta. Existe um campo ilimitado, mas esse é inacessível para o conjunto da nossa faculdade de conhecimento. Ou seja, o juízo reflexionante é como se ele tivesse uma abrangência muito grande e a gente não pode alcançar toda essa abrangência porque a nossa faculdade de conhecimento é inacessível. É inacessível para o conjunto da nossa faculdade de conhecimento, porque não somos seres infinitos. Oi, me chamo Erlon. A distinção entre símbolos e esquemas para Kant, no qual, por um lado, o símbolo ele representa a indireta do absoluto conceito, a apreensão indireta, intuitiva ou empática, segundo Goethe, e demonstrável. Por outro lado, os esquemas eles permitem uma expressão mais adequada. A imaginação ele oferece meios mais diretos de ser mostrado. São mais adequados. A natureza para Goethe. A natureza, assim como a arte, ela permanece sempre infinito para o nosso entendimento. Contemplada, sentida, faz efeito, mas não pode ser propriamente conhecida. O todo ele pode não ser alcançado, mas pode ser sentido. A recusa da apreensão da totalidade,
ou seja, ele aponta para a incapacidade de traduzir a infinitude através de conceitos, sendo possível apenas uma vivência, uma intuição do infinito. Sobre a visita de Goethe à Catedral de Estrasburgo, ele tinha a cabeça cheia de conhecimentos gerais de bom gosto. Ele louvou a harmonia das massas e a pureza das formas por ouvir falar. Teve a impressão de que certamente pôde saborear e desfrutar, mas não conhecer e esclarecer, o que consistia em milhares de particularidades harmoniosas entre si. Tinha a visão de inacabamento. Esse modo como Goethe expõe o sentimento que foi tomado a contemplar a Catedral de Estrasburgo pode-se dizer que se aproxima da ideia kantiana do sublime, que pressupõe um juízo de reflexão. A contemplação é desinteressada, é singular e universalmente válida. Ela reivindica o sentimento de prazer, mas não o conhecimento do objeto. Entretanto, o sublime ele incorpora uma particularidade que não aparecia na analítica do belo. Então, sobre o belo e o sublime, o belo da natureza, segundo Kant, é a forma do objeto, uma limitação e um conceito determinado do sentido. Já o sublime ele possui infinitude, pode ser um objeto sem forma definida, semelhante à razão.